Bom, pessoal, dando continuidade, chamo agora o Carlos Gomes, engenheiro da VIM. Obrigado, Amadeu. Boa noite, pessoal. Bom, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela atenção. Eu estou aqui hoje, né, Carlos, com a Daniela, que é a nossa executiva de contas dentro da VIM, responsável aqui pelo território do Rio de Janeiro. E a gente veio falar um pouquinho para vocês sobre disponibilidade, né, sobre continuidade de negócios e como alcançar essa meta, né, que é muito trabalhosa, que na verdade é uma coisa bem complexa, né, de se atingir, pela qual nós somos constantemente cobrados. A gente vai falar um pouquinho disso, tá? Como a VIM pode colaborar, como a VIM pode ajudar nesse quesito. Para quem não conhece a VIM é uma empresa suíça, tá? Ela foi fundada em 2006, numa cidade chamada Bar, por russos, né? Então, russo, vodka, bar, tudo acaba combinando, né? A gente tem essa piadinha interna, né? A Daniela gosta. Mas assim, é uma empresa muito bem estruturada, tá? Em 10 anos de mercado, 8 anos do produto principal, o VIM Backup e Replicação, a VIM já atingiu aí mais de 205 mil clientes, são mais de 12 milhões de VMs protegidas, tá? E os nossos números só crescem de uma forma exponencial. Para vocês terem uma ideia de quão rápida é a adoção da ferramenta, a gente adiciona aí mais ou menos na base, mais ou menos 45 mil clientes por ano. É muita coisa, tá? Se vocês pegarem aí empresas mais antigas de mercado e que tem bastante tempo aí já falando de backup, proteção de dados, elas não chegam nem perto da gente, tá? Por quê? A VIM consegue trabalhar de uma forma muito simples, de uma forma muito fácil e com uma ferramenta muito poderosa, tá? Então, quanto que a gente depende hoje dos dados das aplicações? Tudo, né? Hoje ninguém mais tem paciência para perda de dados, para indisponibilidade, para downtime, nada disso. A gente vive numa era completamente acelerada, 24/7, né? Então a gente está sempre no tablet, no celular, no computador, a gente está sempre ligado, sempre antenado, né? O Waze é um famoso, né? Salva a gente de qualquer coisa. Imagina que você precisa ir para um lugar, você até sabe onde é o lugar, mas você está tão condicionado a colocar o Waze ali da forma mais rápida daquele lugar, que se você liga o Waze e ele demora para traçar uma rota ou não consegue traçar aquela rota para você, já rola aquele desânimo, né? Você fica chateado, né? E acaba pegando um caminho mais longo, com trânsito, né? E por aí vai. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem a questão do Uber também, né? Contra os taxistas. Hoje saiu uma notícia aí no jornal, que o pessoal está querendo proibir Uber aqui, etc e tal, né? A gente depende muito, pelo menos, né, nós, né, do Uber, né, para se locomover muito, lá em São Paulo ou então em outras cidades quando a gente viaja. Pô, abre o celular, o Uber não funciona? Né? Isso deteriora a minha confiança, né, no aplicativo, no serviço, isso acaba prejudicando esse relacionamento. Então a gente depende muito dos dados em qualquer esfera. E é isso que a VIM se propõe a fazer, proteger esse dado, tornar esse dado disponível o quanto antes em caso de uma parada, tá? Opa, botão errado. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos um cliente aqui no Brasil, fica aqui no Rio de Janeiro, o Operador Nacional do Sistema, o ONS, tá? Essa aqui é uma foto do NOC deles, de alguns anos atrás, e eles usam o VIM para proteger o ambiente virtualizado deles. Então, imaginem o tamanho da responsabilidade de uma empresa que é responsável, né, por todo o sistema elétrico nacional. Então, qualquer falha, qualquer problema em uma aplicação mais delicada, executando em cima de uma VM, o transtorno que isso pode causar para uma determinada região ou para o país inteiro. Então, ter a confiança do Operador Nacional do Sistema para proteger um ambiente tão crítico quanto os deles, é mais do que prova suficiente de que a gente está no caminho certo, tá? Então, o que a VIM se propõe a fazer? Cada aplicação, cada conjunto de dados esteja disponível todas as horas do dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, tá? Então, qual que é o desafio, né? Disponibilidade. Então, a VIM encomendou algumas pesquisas, tá? E aí a gente teve alguns resultados bem interessantes que eu quero compartilhar brevemente aqui com vocês, até porque eu acho que vocês estão com fome, né? Estão cansados depois de um dia de trabalho, eu não quero ser muito maçante. Então, o que foi questionado, né, para esses CIOs? Qual que era o desafio da disponibilidade, né? Então, quase 100% responderam que era minimizar o downtime das aplicações,
Aqui 94% era garantir o acesso aos dados e 84% admitiram sofrer, esse aqui foi o termo que eles cunharam, tá? 84% deles disseram que eles sofrem da lacuna de disponibilidade, o gap de disponibilidade, tá? Então, o que acontece quando a gente tem esse gap, né? Erros, né? Então, o Wellington falou sobre os problemas aí de ataques, de quedas, o próprio, não gravei o nome dele, acho que é o Marcos, é isso? Da DL também conversou, né, com a gente. Então, a gente fez aqui uma pesquisa e a estimativa é que o custo médio por hora de downtime, isso ano passado, era de $80 mil, tá? O custo médio por hora com a perda de dados de $90 mil e ignorar os custos de disponibilidade em um ambiente empresarial podem gerar uma perda de até $16 milhões dentro desses CIOs entrevistados, tá? Essas empresas. Um aumento de 6 milhões em relação a 2015, tá? Foi feito agora em abril desse ano. E não é só o impacto financeiro. Então tem o caso da perda da confiança do cliente, causa de mancha da marca, né? Você perder, ter danos na identidade da marca, e também a questão do cliente interno, você perder a confiança do teu cliente mais importante para quem você está efetivamente provendo o serviço, tá? Então, quando começa o investimento, né? Quase todos os CIOs disseram, né, que a organização precisava modernizar o data center, precisavam realmente ter estrutura que pudesse atender às demandas dessa disponibilidade. Mais de 70% dizendo que precisam habilitar operações always on, né, devido às demandas dos usuários, e que a recuperação em alta velocidade e evitar perda de dados foram as capacidades mais citadas nesse gap, né, nessa lacuna de disponibilidade. Então, a Vim vem justamente para criar esse novo mercado. E todo mundo veio correndo atrás, tá? Criar o mercado de disponibilidade. Então, se a gente analisar aqui o gráfico, né, a gente vai ver aqui as soluções de Continuous Data Protection, né, proteção contínua de dados, com os determinados RTPOs, e a gente tem aqui as soluções de backup legado, né, com o percentual das cargas de trabalho que elas tratam. Então a gente percebe que existe um espaço muito grande para atender o que é realmente cobrado e o que é entregue. E é aí que a Vim vem para fornecer essa disponibilidade, tá? Então, como que a Vim consegue entregar endereçar todos esses desafios, né, da disponibilidade? Então, hoje nós temos aqui, né, um ambiente onde a virtualização é uma realidade, storage moderno, nuvem, né? Várias conversas a gente tem hoje em dia de adoção para nuvem, tá? E aí a Vim se propõe a trazer recuperação em alta velocidade, prevenção contra a perda de dados, recuperação verificada, aproveitamento dos dados protegidos com visibilidade completa do ambiente, tá? Aqui algumas das parcerias e alianças globais que a Vim tem. E aí as perguntas, né? O que a gente precisa perguntar para entender como atender? Com que rapidez a gente consegue recuperar o que precisa? Como reduzir o risco da perda de dados? Como verificar a capacidade da recuperação dos dados, né? Então, backup é fácil, né? Proteger, a gente mesmo protege. Pega um pendrive, gravo alguma coisa e guardo. E depois, na hora de recuperar? Aconteceu comigo. Faculdade, TCC, felizão com o pendrive da Kingston de 64 megas, gravando lá meu TCC. Faz no trabalho, faz em casa, faz na faculdade. Um belo dia, esqueci no bolso da camisa. Minha mãe, né, muito diligente, filho com roupa limpa, perfumada passada, colocou a camisa para lavar. O que aconteceu com o pendrive? Tchau TCC, né? Então metade do TCC foi embora, tive que refazer tudo de novo. Então, né, você precisa ter esse compliance, precisa ter certeza que os dados serão recuperados, tá? Como aproveitar os dados de backup, né, para testar e recuperar, uma série de oportunidades, porque a gente brinca até internamente que o backup é uma coisa chata, né? Você gasta dinheiro, não é investimento, e ele fica ali esperando o pior, né? Fica esperando o meteoro cair, o Godzilla pegar, né? O Joelma pegar fogo, então fica sempre nisso, né? Então a gente dá um uso mais nobre para esses dados protegidos com o Vim. E a gente tem também a possibilidade de fornecer uma visibilidade sem igual, tanto para o ambiente virtualizado protegido, quanto
para a nossa suíte de backup, né? Os dados de backup, toda a infraestrutura de repositório e dados armazenados, tá? Então, como que a gente faz isso, né? Com que rapidez a gente consegue recuperar? O Vim tem uma funcionalidade chamada Instant VM Recovery. Imagine que qualquer máquina virtual, eu consiga recuperar essa máquina diretamente de onde ela está protegida em menos de 2 minutos. Não importa o tamanho, não importa a configuração. Se você teve um problema qualquer numa máquina virtual e você tem o backup dessa máquina com o Vim, eu consigo endereçar, trazer essa máquina novamente para o ar em menos de 2 minutos, tá? De uma forma muito simples, totalmente gráfica, sem nenhuma linha de comando ou preparação prévia, sem limite de máquinas virtuais, tá? O limite é o teu ambiente computacional, então isso é muito bacana. Como você reduz, né, o risco de perda de dados, né? Trabalhando de uma forma muito rápida, tendo intervalos menores de proteção e eliminando os dados que você poderia perder. Eu tenho casos de clientes que com soluções legadas chegaram a perder 28, 30, 40 dias confiando numa solução que estava tudo ok no backup e quando efetivamente ele precisou restaurar, ele não conseguiu, tá? Isso é muito, muito complicado. E aí, como a gente consegue prevenir isso? Testes automatizados de recuperação. Imagine que o Vim consegue pegar 100% dos seus backups, criar grupos de aplicações e fazer testes automatizados, uma aplicação consultando um banco de dados, fazendo uma query, um envio de e-mail, uma autenticação de usuário e transformar isso num teste efetivamente real e te prover um relatório totalmente aderente para a conformidade de operação, sem programação de operação de final de semana, sem hora extra, sem intervenção humana. De uma forma automatizada, ele realiza os testes que você pré-definir e depois te manda um relatório se aquele backup é recuperável ou não. Uma outra coisa é você aproveitar os dados, né? Exatamente, fazer esse investimento, gravar aqueles dados e ficar esperando pelo pior, não. A gente consegue fornecer o que a gente chama de sandbox sob demanda. É pegar aquele ambiente que foi backupeado, entregar aquele ambiente numa bolha e proporcionar testes de aplicação de patch, teste de desenvolvimento, teste de homologação, treinamento. Você pode fazer o que você quiser. Terminou aquele teste, você para de publicar aquele ambiente e pode republicar quantas vezes forem necessárias, tá? De novo, sem nenhuma configuração prévia, sem nenhuma rotina de linha de comando, nada. Tudo isso na interface gráfica e já pré-configurado na ferramenta. E o mais importante, não adianta você ter tudo isso se você não tiver visibilidade do que está acontecendo, tá? A suíte já conta com um produto que a gente chama de VimOne, que tem uma série de dashboards, relatórios, gráficos, alarmes proativos com base de conhecimento embarcada, que ajudam nessa visibilidade, ajudam a governar esse ambiente da melhor forma possível. De que forma? Com o nosso Vim Availability Plataforma, tá? Tudo isso que eu falei para vocês até agora, imagina que ele está contido só nesse triângulo, só nesse retângulo aqui, ó, Vim Availability Suite, onde a gente tem o backup, replicação e o VimOne, tá? Esse aqui é o futuro da Vim. Vim Availability Console, onde você vai poder proteger cargas virtuais e cargas físicas, tá? Os agentes para ambientes físicos, tanto Windows quanto Linux, possibilidade de integração com os provedores de serviço da Vim. São provedores de serviço certificados que podem oferecer backup como serviço ou DR como serviço. Então você não precisa ter um investimento massivo num site de DR. Você pode contratar um Vim Cloud Service Provider e ele vai te fornecer o espaço, o recurso computacional e você pode replicar suas VMs para lá pelo próprio Vim e em caso de desastre, botão vermelho, falhar essas máquinas para esse provedor de serviço, tá? Ou você pode simplesmente migrar sua carga de serviço. Eu tenho um ambiente restrito e eu preciso de um poder de processamento grande em determinada época do mês. Eu posso migrar essa máquina para lá, ela processa o que ela precisa processar com a capacidade da nuvem e eu trago esses dados de volta para o meu ambiente on-premise sem interrupção de produção, tá? Ou você pode ter um contrato com a Azure, com o vCloud Air, com a Amazon ou com o Google Services e criar o seu DR na nuvem. Eu quero criar o meu DR. Você contrata o serviço, contrata o espaço, o recurso computacional, replica suas máquinas para lá e você tem a possibilidade de falhar para esse ambiente de nuvem, no caso de problema no seu ambiente de produção, tá? Tudo isso baseado nas melhores tecnologias de processamento, armazenamento, rede e hiperconvergência com os nossos parceiros, tá? Esse aqui é o nosso fundador, o Ratmir, tá?
Então, a Vim é notícia em N publicações, temos mais de 80 prêmios aí em VMworld, vForum, tudo que é evento de virtualização, proteção de dados, inovação, nós somos premiados. Para quem gosta, né, e para quem segue bastante o Gartner, esse ano, em 2016, nós migramos do quadrante dos visionários para o quadrante dos líderes, tá? Acabamos de entrar aqui nos líderes, mas estamos galgando posições muito rápido. Como eu falei para vocês, tem fabricantes aqui que estão desde a década de 60 aí nesse mundo de backup, né? E a gente, com o produto aí com 8 anos, a gente já chegou nessa colocação, tá? Então é bem bacana, bem gratificante para a gente. Queria convidar vocês também, nós temos um evento mundial, VimOn, para falar de disponibilidade, proteção de dados, para conhecer mais da Vim. Ano passado foi em Las Vegas, ano que vem a gente vai fazer em Nova Orleans, vai ser em maio, tá? De 16 a 18, então estão todos convidados, mais informações no site ou com o pessoal do Daily Master. E a mensagem que eu tinha para passar para vocês era essa, tá? Obrigado, uma boa noite para vocês.